E os bancões? Pode dar ruim aqui no Brasil? A lei Magnitsky pode acabar com tudo? Pode levar tudo pro buraco? Vamos entender melhor o que está acontecendo. Então, primeiro ponto. Lá na terça-feira da semana passada, saiu essa notícia aqui, que foi uma bomba nos mercados. Foi aquela velhinha... Tem a velhinha Tadala quando sobe, né? E tem a velhinha broxante quando cai, na minha visão, né? Com certeza. Tem a Tadala, tem a broxô, né? Enfim. Aí tá lá, Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Por que decisão de Flávio Dino fez o dólar subir e a bolsa cair? Então chegou lá ó, o ministro Dino. Ministro Dino pode falar, né? Ministro Dino, o nome do cara. Flávio Dino. E falou o seguinte, não, os bancões não podem aplicar a Lei Magnitsky, não podem encerrar as contas dos ministros. E após ele falar isso aqui, o dólar subiu, bateu 5,50, até deu uma recuada já. Aí tá gostoso. 5,43 ainda. Foi nessa velhinha aqui, dólar subiu, bolsa caiu, bancões caíram, então BTG caiu 4%, Itaú 3,5%, Bradescão 3,5%, Banco do Brasil, que é através o banco que os ministros recebem, caiu mais, 5,5%. Então ele foi lá e falou, quem sancionar o ministro vai tomar aqui, não vai poder fazer isso, vai ter que seguir a lei brasileira. E aí os bancos ficaram naquela encruzilhada de bico. Ou seja, a lei Magnitsky fala que os bancões, para ter acesso a diversos primeiro, serviços... Calma que você tá queimando tudo já. Então vai, então. Primeiro que a gente tem que entender, o que é essa lei Magnitsky? Então vai. O que é essa lei? Então é muito simples. É uma lei lá nos Estados Unidos, que o próprio Trump já tá aqui na notícia, quer usar contra o Moraes, que é o seguinte. Então lá atrás, ó, tem até aqui a história da lei. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aí. A legislação foi criada após a morte do Sergei Magnitsky. Por isso que é Magnitsky, né? Nome difícil também. Podia ser um nome mais facinho do cara, né? Podia ser Lei Sergei, já ficava mais simples, né? Porque esse Magnitsky é difícil às vezes. Advogado russo que denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades de seu país. E morreu em uma prisão de Moscou em 2009. Inicialmente, a lei tinha como foco punir os responsáveis por sua morte. Então foram lá, mataram o advogado que fez denúncias. Porém, em 2016, uma emenda ampliou seu alcance, permitindo que qualquer pessoa envolvida em corrupção ou abusos contra os direitos humanos pudesse ser incluída nessas sanções. Basicamente, os Estados Unidos decidiram botar essa lei para falar o seguinte, não, se existe alguma pessoa que cometeu crimes que eu considero muito fortes e não foram punidas o suficiente nos seus países, eu vou punir. Eu vou botar. Eu vou punir através dessa lei aqui, através da Magnitsky. Então é assim que funciona. E quando uma pessoa sofre a punição dessa lei Magnitsky, ela não pode ter relação com nenhuma empresa dos Estados Unidos e vai além disso também. Então, por exemplo, você já deve ter visto vídeos falando, não, que a partir de agora, quem é sancionado por essa lei não pode ter cartão de crédito, não pode ter conta no banco, não pode ter Netflix, não pode usar Uber, não pode usar qualquer... Rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp não pode utilizar. Então, isso não se restringe apenas a empresas americanas e sim empresas que têm relação com os Estados Unidos. E não somente isso, que tem relação com empresas dos Estados Unidos. E aí que pega mais. E aí que pega, e aí pensam, mas o que o Banco Brasileiro tem a ver lá com os Estados Unidos? Deixa o cara viver, deixa o cara ter a conta. Porém, os bancos usam o sistema SWIFT, que é um sistema americano. Que é pra, basicamente, utilizar de remessas em dólar, né? Em dólar. Os bancos emitem dívida fora. Emitem aqueles bondes. Sim. Então tem dívida do Itaú lá na Bolsa Americana, nos Estados Unidos. Tem dívida do Bradescão, tem dívida do Banco do Brasil. Então existem essas dívidas também. Além disso... As bandeiras dos cartões. Então os bancos utilizam cartões de crédito. Com as bandeiras, por exemplo, Visa e Mastercard. Então você pega aqui o banco BTG. É Mastercard, utiliza. O roxinho é Mastercard também. Outro bancão é Visa, então utiliza de empresas americanas. E além disso também, utiliza empresas americanas, até mesmo serviços de empresas americanas. Então o software que eles usam lá dentro é de empresa americana. E a partir do momento que existe uma empresa que está oferecendo suporte, que está se relacionando com alguém sancionado, os Estados Unidos vai chegar para as outras empresas e falar, então Mastercard, então Visa, então qualquer outra empresa tem relação com esses bancos. Vocês não podem mais fazer relação com essa empresa que está tendo relação com esse camarada que foi sancionado. Então, por conta disso, pode prejudicar muitos bancos. E além disso, o que pode prejudicar ainda mais é que já tivemos bancos que foram lá e desobedeceram essa lei Magnitsky e por conta disso sofreram grandes punições. Espera aí que eu tenho que pegar a notícia aqui, que essa aqui era a primeira.
Aqui, ó. Já teve punição forte. Então, bancos europeus já foram punidos por desobedecer a Magnitsky. E qual que foi a multa aqui, ó? Eram multas que chegavam na casa dos bilhões de dólares. 2018 pagou cerca de 900 milhões de dólares. 900 milhões de dólares dá quase 5 bilhões de reais. Imagina, por exemplo, se nós temos um Banco do Brasil tendo que pagar uma multa dessa. O Banco do Brasil, no segundo trimestre agora, teve um lucro de 3,8 bi. Se tivesse que pagar 5 bi de multa, foi mais que o lucro do trimestre. Foi. Então acaba sendo uma situação complicada para os bancos, porque eles pensam, vou obedecer o É a judiciário. sinuca de bico, isso que eu comento. Então, de um lado tem Lei Magnitsky, tenho que obedecer porque senão eu vou tomar multa dos Estados Unidos. Do outro lado temos o ministro Flávio Dino falando que os bancos podem sofrer também caso encerrem a conta dos ministros. Então os bancos estão numa sinuca de bico, porém o Banco do Brasil tem a notícia aí que bloqueou o cartão de crédito? Calma lá que isso aqui é algo que ficou uma dualidade. Então primeiro, saiu aqui no dia 21, semana passada, Banco do Brasil bloqueia cartão de Alexandre de Moraes. Então falaram aqui que foi lá, bloqueou, que ofereceram até o cartãozinho da Elo. Cadê, ó? Teve aqui, ó. Isso. Mas foi oferecido ao ministro um novo cartão Elo. Bandeira brasileira controlada pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa. Então aparece aqui que até ofereceram o cartãozinho da Elo, porém eu vi notícia depois que nem a Elo ele poderia usar. Que a Elo tem relação com empresas dos Estados Unidos. Ixi. Então imagina o SAS lá, o CRM que eles usam nos Estados Unidos, nem o Elo ele poderia usar. Não. Foi o que falaram aqui, mas enfim. Depois aparece a notícia dizendo que não bloqueou. Magnitsky. Tem que trocar aqui. Banco do Brasil não bloqueou o cartão de Moraes. Então vem aqui e fala que não bloqueou. Então não sei se bloqueou ou não bloqueou. Porém o que nós já tivemos foi o seguinte, foram bancos falando que vão seguir as leis internacionais. Que a realidade mesmo, trazendo aqui para um lado mais racional, é que os bancos não podem desobedecer os Estados Unidos. Não. Senão é multa bilionária, vai dar ruim, não vai dar certo. E ao mesmo tempo, o próprio Brasil tem que ver alguma forma de negociar com os Estados Unidos. Não, calma lá, vamos conversar. O que tem que ser feito aqui pra não dar todo esse problema? Porque se der ruim pros bancos aqui, vai ser ruim pro governo também. Porque, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, o controlador é o Estado. Tem a maior parte das ações. Se tomar multa, o Estado toma também. Vai tomar e tem que arrecadar, né? E eu, querendo ou não, o dividendo distribuído vai pro Estado junto. Então tá aqui, ó. Itaú confirma que vai cumprir as sanções previstas pela Lei Magnitsky. O Itaú e depois o Bradesco falou que vai cumprir também. Então acaba sendo uma situação complicada. Acredito eu que não vai acontecer o pior. Acredito que os bancos vão acabar seguindo a Magnitsky e depois talvez vai ter alguma negociação dos ministros do Brasil com os Estados Unidos. Porém isso aqui já deveria acender o alerta para as pessoas do risco que existe no Brasil. Não acredito que vai dar ruim, não acredito que vai quebrar tudo, não. Já vi gente falando, não, que agora os bancos vão quebrar aqui no Brasil. Não acredito que isso vai acontecer. Porém, eu vejo que acaba sendo sim uma situação complicada, acaba sendo sim um risco que nós temos aqui, por mais que eu acredite não vá se concretizar. E por conta disso que quem tem uma carteira diversificada, quem tem investimentos no exterior já fica mais tranquilo. Já fica, porque ao mesmo tempo que beleza, os bancos caíram, você pode até mesmo aproveitar disso para comprar um pouco mais, mas a partir do momento que você tem parte no exterior também, nós sabemos que infelizmente o Brasil tem uma insegurança jurídica muito grande, uma insegurança fiscal muito grande, que as coisas infelizmente ao longo dos anos, dos últimos anos para cá, só tem se agravado e por conta disso uma posição estrutural nos Estados Unidos, por exemplo, acaba te deixando mais tranquilo. Não, beleza, tá acontecendo tudo isso, mas tem uma parte do meu dinheiro, dos meus investimentos, do meu capital que não está exposta no Brasil, né? Exato. Então eu vejo que é importante ter parte do patrimônio fora. Não querendo vender o susto aqui, não que vai acabar tudo, que o banco vai falir. Não acredito que vai falir, acredito que vai se resolver. Porém, isso aqui demonstra, isso aqui escancara a insegurança jurídica que existe no Brasil. E além disso, o que acontece? O investidor estrangeiro, o investidor internacional, olha isso aí e pensa, imagina se dá ruim lá de verdade. É um risco que eu não gostaria de correr. Deixa eu tirar meu dinheiro do Brasil logo. Sim. Que ainda estão botando mais IOF, estão aumentando tudo aqui. Não vou deixar o dinheiro lá. Aí o investidor estrangeiro sai. E hoje, a pessoa consegue investir fora do Brasil com o dólar sendo cotado a 5,43. Chegou até abaixo do 5,40. Quando bateu 5,39 a gente falou da oportunidade. Sim. E ainda é uma oportunidade aqui, ó, que tá do lado, tá encostado. E isso aqui é um fenômeno global. Tem gente que pensa, o Brasil melhorou. O Brasil tá com mais responsabilidade fiscal. O Brasil tá com uma projeção melhor. Não, nada disso. Eu vejo que a situação do Brasil, conforme vai se aproximando de 2026, pode até piorar. Sim. Que o nosso país vai querer gastar cada vez mais pra se reeleger. Sim. Com isso, querendo gastar mais, aumenta o déficit, aumenta a desconfiança no Brasil. Então eu vejo
que o dólar nesse patamar aqui acaba sendo um fator positivo, muito por conta do movimento exterior. Então, se a gente para pra ver o DXY, que ele compara o dólar com uma cesta de moedas, desde o começo do ano pra cá, ele tem despencado. Então saiu aqui dos seus 109 mil pontos para 98, porque o dólar tem perdido força por conta das tarifas dos Estados Unidos, por conta também do próprio Trump querer derrubar um pouco o dólar, desvalorizar o dólar, para conseguir pagar a dívida mais tranquilo. Então acaba sendo, na minha visão, uma oportunidade também para investir lá fora. Não que vá acabar tudo aqui, porém é importante, na minha visão, ter uma parte estrutural fora do Brasil. E tanto para comprar Bitcoin, comprar criptomoedas, investir no exterior, nós utilizamos a Quantifury, corretora taxa zero. Colocando esse cupom GEMS na abertura, ainda você ganha um bonuzinho em Bitcoin. Então o link tá aqui na descrição, que dessa forma o camarada fica até mais aliviado. Exatamente. E até como o Ria comentou, na Quantifury você não paga taxas, então isso é muito mais gostoso, isso fica muito melhor, e também não tem o IOF, Que, por exemplo, só na minha conta aqui, o que eu economizei por não ter pago taxa, cadê aqui embaixo, ó? Aqui, ó. Economizei por não pagar taxa, se usasse uma corretora que paga taxa, $1.808. Que eu tenho a mais aqui, que eu não paguei de taxa, então foi mais no meu bolso. Exatamente. Então tá aí, link na descrição, tem um tutorial também com o passo a passo. E lembrando que fazendo teu primeiro investimento equivalente a $50, você ganha uma recompensa em Bitcoin. Por exemplo, quando eu criei minha conta, há mais de um ano eu ganhei $5 em Bitcoin, que praticamente dobrou, porque o preço do Bitcoin dobrou desde então também. Então foi mais gostoso ainda. Exato. Tem gente alocando tudo no exterior, o que você fala sobre. Eu vejo que o cara que investe somente lá fora e tem, por exemplo, uma reserva de emergência em renda fixa aqui no Brasil, a tendência é que ele tenha um bom resultado se ele investe em boas empresas ou investe através via ETF. O ponto é que eu vejo que vale a pena sim investir uma parte também no Brasil, não tudo, porque nós temos oportunidades aqui também, né? Exato, tem oportunidades aqui também, se o cara gasta em real. Por exemplo, existe no longo prazo a tendência é do dólar se valorizar frente ao real. Então, $1 já foi R$1, aí depois para comprar $1 é R$2, é R$3, é R$4, são R$5, bateu R$6 e a tendência é continuar subindo. Qual país que você acredita que vai crescer mais nos próximos 30 anos? Estados Unidos ou Brasil? Qual país vai ter menos inflação? Lá, a meta é forte, é 2%. Que o pau tá lá toda hora, a inflação é 2%, inflação é 2%, inflação é 2%. O pau tá torando o pau lá nos juros. Não larga o osso, enquanto isso no Brasil, aqui a meta é 3, mas se bater 4,5 tá gostoso. De 10 em 10 anos bate 10 ainda, hein? Bate 10. Então, e bate gostoso. Logo, a tendência de longo prazo é do dólar ganhar valor frente ao real. Porém, tem momentos que o real se valoriza frente ao dólar. Como está acontecendo este ano. Esse ano, como foi lá no boom das commodities. Então, o que aconteceu? Tivemos um dólar em queda de 2004 até 2008. O dólar saiu de 3 para 1 e pouco. Então, para quem gasta em real, é importante ter uma parte em real também. Sim. Porém, é importante ter fora também, porque, beleza, tem momentos que tá caindo aqui, que foi de queda livre. Mas a tendência de longo prazo é clara, né? Tem momentos puxar que aqui a linha de tendência aqui é clara. E tanto a linha de tendência quanto a parte fundamentalista, né? Da inflação, da economia que vai crescer mais. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.